Graça e a paz a todos. Amém. Enquanto os irmãos ainda estão em pé, vamos abrir a escritura no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Versículos 7 ao 15. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Até aqui. Podem se sentar todos. Então começa aqui o texto de hoje com a seguinte expressão: e acabando-se os 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos. Então, o que vem, que é descrito aqui, que nós lemos nessa noite, ocorre após um período de 1000 anos. Que período de 1000 anos é esse? É o período que precede a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus ele volta e aí inicia um período de 1000 anos, né, também chamado de milênio, conhecido assim, né, como milênio, ou seja, que é um período de 1000 anos do reino de Cristo nessa terra. 1000 anos, né, do governo do Senhor e da igreja, juntamente com Cristo aqui nessa terra. E eu queria abrir aqui alguns textos antes de a gente prosseguir, antes de eu prosseguir aqui na exposição dos versículos seguintes. Vamos abrir aqui novamente aquele texto que a Bia leu antes, durante o período de louvor, Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 ao 3. Diz assim, ó: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Que dia é esse? Esse aqui é o dia da vinda do Senhor Jesus. O dia que o Senhor Jesus vem montado no seu cavalo branco, onde ele vem para julgar essa terra. Porque o juízo, meus irmãos, ele não é somente lá no trono branco após o milênio. O juízo ele também se dá no dia da vinda do Senhor Jesus. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Isso que está falando para quem? Para o povo de Deus, para aqueles que são fiéis ao Senhor. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia em que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Quando é que essa profecia aqui se cumprirá? No dia da vinda do Senhor Jesus. Nesse dia, o dia que nós estaremos juntamente com o Senhor, vindo com Ele,
Nós seremos os exércitos do Senhor vindo com ele. E o que é dito aqui? Os ímpios, eles se farão cinza debaixo das plantas dos nossos pés. Também diz aqui que o Senhor Jesus, ele vem, né, diz assim, para nós, né, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Cura trará nas suas asas. E aqui eu quero ir para uma outra passagem do profeta Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35, que vai mostrar justamente esse enfoque também, né, na cura que o Senhor vai trazer no dia da sua vinda. Cura em que sentido? Qualquer crente que estiver doente, no dia da vinda do Senhor Jesus, a sua doença vai ser completamente curada. Se um crente era cego, ele vai passar a ver. Se ele estava paraplégico, ele vai passar a andar. Se ele estava fraco, ele vai passar a ser forte. Independente de qualquer debilidade que nós tínhamos até então, no dia da vinda do Senhor Jesus, não haverá mais debilidade alguma. Não haverá mais doença alguma, nada. Tudo vai ser curado pelo Senhor para os seus servos. Então, Isaías 35 diz assim, ó, fala tanto da renovação da terra, como também do seu povo. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Veja que aqui, meus irmãos, é como se a terra estivesse exultando nesse dia. E por que se dá isso? Por que até mesmo a criação ela vai exultar no dia da vinda do Senhor Jesus? Mantenham aí quem está aberto em Isaías 35, mas eu rapidamente quero ler aqui um texto de Romanos capítulo 8, que vai nos ajudar a entender o porquê. Lá em Romanos 8 diz assim, ó, no versículo 18 em diante. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura, ou da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando é que os filhos de Deus serão manifestos? No dia da vinda do Senhor Jesus, onde ocorrerá a nossa glorificação. Versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, ou a mesma criação, será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Agora, no dia em que isso acontecer, em que acontecer a redenção do nosso corpo, ou seja, o dia da vinda do Senhor Jesus, onde seremos glorificados, esse dia, essa ardente expectação da criação será cumprida. Aleluia. Nesse dia, a criação vai parar de gemer. Vai passar a se alegrar, a exultar, como diz ali em Isaías 35, versículo 1. Continuando agora, Isaías 35, versículo 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Vejam como isso que vai se cumprir quando? Na vinda do Senhor Jesus. 5. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele.
nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa profecia se cumpre, meus irmãos, no dia da vinda do Senhor Jesus, onde nós seremos glorificados, onde aqueles que tiverem qualquer enfermidade serão curados. Os cegos passarão a ver, os surdos crentes passarão a ouvir, os mudos crentes passarão a falar, a cantar, onde não haverá mais debilidade alguma, mas todos nós, todo o povo de Deus, estará naquele dia em corpos glorificados, em corpos fortes, não mais corpos débeis e enfraquecidos. Corpos incorruptíveis, que não envelhecem mais, que não adoecem mais. Nesse dia, isso será uma alegria que nunca mais se esvanecerá. É uma alegria que é eterna. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. E antes de voltarmos lá para o Apocalipse, quero ler um último texto aqui em Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 10. Que vai justamente uma profecia que ela se cumpre também no dia da vinda do Senhor Jesus e na sequência, porque aqui vai descrever de maneira um pouco mais, com alguns detalhes sobre o período do milênio, esse período em que o Senhor Jesus estará governando esta terra durante os 1000 anos. Então, Isaías 11, versículo 1 ao 10 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aqui está falando de Jesus Cristo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos. E o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amém. Então aqui nós vemos essas descrições tão belas, tão tremendas, que irão se cumprir nesse período do governo de Cristo, de 1000 anos nesta terra. Então o governo de Cristo, esse governo milenar, vai ser um governo tremendo, vai ser um período de plena justiça, santidade. A gente cantou aqui, esse último louvor que nós cantamos, ele descreve um pouco desse período. Será um período de paz, meus irmãos. Durante 1000 anos não vai haver guerra nessa terra. Pela primeira vez, nós vamos ter um período de verdadeira paz. Não de uma falsa paz, mas de uma verdadeira paz. As nações não aprenderão mais a guerra. Vai haver justiça. O julgamento sempre será um julgamento justo, em qualquer questão. Satanás e seus demônios estarão aprisionados no abismo. Não estarão tentando a ninguém. Glória a Deus. Não haverá doenças nesse período. Aleluia. E caso, alguns daquelas nações que vão restar nessa terra, que serão governadas pelo povo de Deus, se algum deles ficar doente, por acaso, vai haver cura. Vai haver cura para eles. Ou seja, ninguém vai, de fato, vai morrer doente de alguma coisa.
Vai ser um período assim onde essas catástrofes que muitas vezes acontecem, furacões, terremotos e tantas outras coisas, tudo isso vai cessar, meus irmãos. Então esse período de 1000 anos é como se, de fato, a gente já leu aqui no culto passado, né? É como se o Éden, né, estivesse sobre toda a terra. E as nações estarão desfrutando deste governo perfeito, desse governo plenamente justo. As nações da terra que vai ser permitido que entrem, que sejam governadas por Cristo e nós, o seu povo, eles estarão desfrutando durante esses 1000 anos deste governo perfeitamente justo do Senhor. Mas essas nações que serão governadas, eles vão ter longevidade, mas não imortalidade. Eles, por um tempo, durante esses 1000 anos, não terão a influência de Satanás sobre eles, mas a natureza caída ainda estará ali, presente. O que nós vemos, então, no capítulo 20 aqui, e versículo 7, que acabando esses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então ele ficou 1000 anos preso no abismo, sem poder enganar as nações. Mas agora, findando-se os 1000 anos, mais uma vez, então, Satanás, ele será solto. Versículo 8, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então essas nações que foram governadas por 1000 anos, tanto aqueles que entraram, que foi permitido que entrassem no milênio, como aqueles que foram gerados nesse período. A gente já viu ali, tem crianças, né? Estarão brincando na cova do basilisco e tal. Essas crianças estarão sendo geradas durante esse período de 1000 anos. Quem é que vai estar gerando essas crianças? Não nós. Porque nós, o povo de Deus que vai ser glorificado na vinda do Senhor Jesus, não vai mais casar nem se dar em casamento. Então, quando o Senhor Jesus voltar, por exemplo, eu e minha esposa, nós vamos deixar de ser marido e mulher. Seremos apenas irmãos em Cristo, por toda a eternidade. Mas não vamos mais ser marido e mulher. Ou seja, não vai haver geração de filhos entre aqueles que foram glorificados, porque não vai mais haver casamento entre aqueles que foram glorificados. Mas agora, entre aqueles que não foram glorificados, entre aquelas nações que vão entrar no milênio, mas que continuarão com seus corpos apenas com uma longevidade, ou seja, não é exatamente o mesmo corpo, mas vai ser dada a longevidade, mas estes vão poder continuar tendo casamento e procriando. Ao findar esse período de 1000 anos, essas nações que não têm um corpo incorruptível, que ainda têm uma natureza caída, serão enganadas por Satanás. Versículo 8, sairá a enganar Satanás, né? Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, olha que coisa triste, meus irmãos, que é a natureza caída do homem. Mesmo após desfrutar o paraíso na terra, assim como Adão e Eva lá no princípio, não sei se 100% das nações da terra, ou se a grande maioria, eu não posso afirmar se vai haver aqui algum remanescente dentre essas nações que não vai ser enganado. Eu não posso afirmar. Não vou dizer nem que sim, nem que não, porque o texto ele não nos dá uma clareza sobre se todos serão enganados ou se... Né? O que diz aqui é que sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Agora, se um por um de cada um desse povo vai ser enganado, quanto a isso, naquele dia nós vamos saber. Parece, o que dá a entender é que sim, mas se há alguma esperança para estes, o Senhor o sabe. Caso alguém não seja, no sentido, enganado. Mas agora, todos os que serão enganados, todas as nações que serão enganadas por Satanás, elas subirão, serão ajuntadas em batalha
E versículo 9 diz: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. O que acontece com essas nações que estão ali cercando o arraial dos santos e a cidade amada? De Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então Deus imediatamente julga essas nações, as quais desfrutaram um governo perfeitamente justo, santo, desfrutaram, sabe, de toda a prosperidade e bonança que houve, né, que vai haver no milênio, mas mesmo assim, esse povo, essas nações irão se rebelar contra o Senhor. Assim como Adão e Eva no princípio se rebelaram contra Deus e desobedeceram a Deus, essas nações aqui irão ser tentadas, serão enganadas e se rebelarão contra o Senhor. Mas o Senhor não vai agir da forma como agiu lá no Éden com Adão e Eva. Simplesmente Deus, ele termina com essa rebelião, fazendo com que caia fogo do céu e consuma e devore a todos eles. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então, vejam que a besta e o falso profeta, eles já estão no lago de fogo. Por quê? Porque durante todo o período do milênio, eles estavam lá. Quando é que eles foram lançados no lago de fogo? Quando o Senhor Jesus volta. Quando o Senhor Jesus vem, o que ele faz? Ele vence os exércitos que estão reunidos ali, prende Satanás no abismo, lança a besta e o falso profeta no lago de fogo. Findando os 1000 anos, Satanás é solto do abismo, engana as nações, ajunta eles para a peleja, Deus extermina aqueles exércitos reunidos, e o que ele faz com Satanás, então? Lança, né, o diabo no mesmo local onde já estão a besta e o falso profeta. O que nós vemos daqui, então? Que o lago de fogo ele não vai aniquilar aqueles que são lançados nele. Ou seja, 1000 anos depois, estão ainda lá a besta e o falso profeta. 1000 anos se passaram e eles não foram consumidos pelo lago de fogo. Então existem, né, algumas teorias que são falsas, são heresias, que dizem que o lago de fogo ele serviria para aniquilar aqueles que seriam lançados nele. Então que os ímpios seriam julgados, lançados no lago de fogo, e quando chegasse o lago de fogo, iriam evaporar, ser extintos, iriam sumir, ser aniquilados. Só que isso não é a verdade, meus irmãos. Não é a verdade bíblica. O lago de fogo não é um local de extinção daqueles que são lançados dentro dele. O lago de fogo é um local de tormento eterno. Por mais horrível que isso possa parecer aos nossos olhos, mas é exatamente isso. Isso de fato é algo horrível. É algo terrível e deve sim despertar temor. Se não fosse essa a intenção, Deus simplesmente omitiria a descrição. Então, olha só, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Glória a Deus. Para todo o sempre serão atormentados, que não tem nenhuma menção aqui que possa se interpretar como aniquilação. E se o homem do pecado, que é o anticristo, é um homem, o homem do pecado, ele é chamado assim lá em 2 Tessalonicenses. Ele foi lançado no lago de fogo. 1000 anos depois ele está ainda lá. E como diz aqui, juntamente com Satanás e o falso profeta, serão atormentados para todo sempre. Será que os outros homens que serão lançados lá, e os demônios todos serão lançados lá, não serão atormentados para todo sempre? É óbvio que serão. Nós já vimos antes lá no Apocalipse, capítulo 14, e versículo 9 ao 11, nós vemos isso sendo referido àqueles que receberão a marca da besta. Olha só,
Apocalipse 14, versículo 9 ao 11. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Olha só, e não tem repouso, e não tem descanso, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então vejam que é a condenação de todos aqueles que serão lançados no lago de fogo, e aqui a descrição que foi dita ali, por mais que não mencionou a expressão lago de fogo, mas esse sofrimento que eles estarão sofrendo, né, ao longo de toda a eternidade, se dará no lago de fogo, que é o local para onde todos os ímpios, todos os pecadores serão lançados. Satanás, meus irmãos, no lago de fogo, ele não vai estar lá para governar o local. Sabe, às vezes, se tem assim umas ideias assim meio, não sei de onde que tiram, né? Umas fábulas, né, que foram inventadas, assim como se Satanás, os demônios estivessem lá no inferno, causando tormento nos outros. Não tem nada disso na Bíblia, meus irmãos. Tá? Essa coisa do diabo, os demônios estarem lá com tridente, estarem lá, sabe, atormentando, né, os homens que são lançados no inferno, isso aí não é algo bíblico. Tá? Não é bíblico. Satanás vai ser lançado lá, não é com o objetivo de atormentar, mas é com o objetivo de ser atormentado. Olha só, o diabo, a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados. E eu tenho certeza que o mais atormentado de todos será Satanás. Se tem algum que vai ser, porque vão haver níveis de tormento. A gente vê isso em outras passagens bíblicas, como por exemplo, quando Jesus diz assim, que no dia do juízo haverá mais rigor para aqueles que rejeitam o evangelho do que para os próprios habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra. Olha o quão pecadores eram os habitantes de Sodoma e Gomorra, mas no dia do juízo vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitam o evangelho de Jesus Cristo. Então, se vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitam o evangelho, significa então que existem níveis de condenação ou tormento maiores que a de outros. E Satanás certamente está no topo dessa lista. Agora, continuando aqui, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então aqui, finalmente, meus irmãos, nós temos o juízo final. Aquele que é o juízo eterno. Lá em Hebreus, né, nós temos uma lista de doutrinas que são fundamentais. E naquela lista, né, lá do versículo 1 e 2, do capítulo 6 de Hebreus, o último item da lista fala assim, após mencionar a ressurreição dos mortos, fala, e do juízo eterno. Aqui, meus irmãos, esse juízo que se dará diante desse grande trono branco, esse aqui é esse juízo eterno. Porque aqui é onde finalizou o período de 1000 anos, e a partir daqui começa um novo dia, que Pedro ele vai chamar na sua segunda carta, lá no último versículo de 2 Pedro, ele vai dizer assim, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então esse dia que vai se iniciar após o juízo final, ele é chamado de o dia da eternidade. Mas antes desse dia da eternidade, Deus ele vai julgar todas as coisas. Todos estarão diante de Deus para prestarem contas.
E aqui eu quero trazer um aspecto, meus irmãos. Eu já disse que Jesus ele julga na sua vinda e ele julga nesse dia, no grande trono branco. Então, ou seja, ele julga tanto antes de iniciar o milênio, como ele também julga findado o período do milênio. Nós vemos, por exemplo, isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo ele fala assim para Timóteo, ó, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Na sua vinda e no seu reino. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai julgar. Mas não é somente na sua vinda que ele vai julgar. É no seu reino, porque o seu reino é um reino eterno. É um reino que, na verdade, ele nunca... Ele tem, vamos dizer assim, é um reino que ele tem fases diferentes, mas o Senhor nunca deixou de reinar. Existem aqueles que colocam, né, Jesus se assentando no trono somente quando ele morre na cruz e ressuscita. Não, Jesus ele, não foi somente ali que ele estava no trono. Ele já estava, ele já reinava desde toda a eternidade. Ele sempre foi o rei dos reis. Mas a terra, Satanás, seus demônios, se rebelaram contra o Senhor. É uma província rebelde. Mas agora Deus deixou de ter soberania sobre esta província? Não, por nenhum segundo. Então o Senhor Jesus ele sempre foi o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quando ele estava aqui na terra, era o rei. Ponto. Agora, quando, sim, ele morre, ressuscita, ele triunfa sobre os principados e potestades, ele se assenta nas regiões celestiais, se assenta à destra do Pai. Nós podemos entender ali como uma nova fase do seu reino. Uma nova fase, ou seja, uma fase que se dá após ele ter consumado a redenção, morrendo na cruz e ressuscitando. Agora, quando Jesus volta, quando ele vem e passa a reinar aqui na terra, não é que ele vai passar a reinar, é que se inicia uma nova fase do seu reino, que é um reino eterno. Mas é uma nova fase, esse período de 1000 anos. É mais uma fase do seu reino. Findado o período de 1000 anos, se instaura o julgamento final. Está onde? Está dentro do seu reino. E, findado esse juízo final, vai se iniciar uma última fase do seu reino, que é onde todo o pecado, todo o mal foi julgado. Vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Quem é esse que estava assentado sobre esse trono branco? É o Senhor Jesus, meus irmãos. É Deus quem está assentado sobre esse trono. Vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Então não vai haver local algum onde alguma pessoa poderá se esconder da face do Senhor, do seu juízo. Ninguém poderá se esconder naquele dia. Todos estarão diante do trono do Senhor, sendo julgados por ele. Versículo 12, e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Nesse dia não vai importar se a pessoa era pobre, se era rica, se era baixinho, se era alto, se tinha muito poder nessa terra, se não tinha nenhum poder nessa terra, se era homem, se era mulher, se era uma criança, se era um velho, não importa, todos estarão diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que livros são esses? O livro da vida, meus irmãos, é o livro que contém os registros dos salvos. Todos aqueles cuja cidadania é celestial estão registrados neste livro. Todos aqueles que pertencem ao reino dos céus, que são cidadãos do reino de Deus, estes estão escritos neste livro, o livro da vida. Este é um livro que, assim,
Jesus, em dado momento, ele fala com os discípulos, ele envia os discípulos de 2 em 2, 70 discípulos, de 2 em 2, para irem evangelizar, para irem adiante dele nas cidades onde ele iria entrar. E o Senhor Jesus concede a eles poder sobre toda a força do inimigo. Nenhum mal poderia ser feito a eles. Eles poderiam pisar serpentes e escorpiões. Eles voltam da missão a qual o Senhor Jesus tinha mandado eles, e eles estão ali alegres, porque eles curaram pessoas, porque eles expulsaram demônios, e eles me diziam: Senhor, no teu nome, até os demônios se nos submetem. E aí Jesus diz assim, que eles deveriam se alegrar antes. Não é que eles não poderiam se alegrar pelo fato dos espíritos malignos se sujeitarem a eles no nome do Senhor Jesus. Não é que eles não poderiam se alegrar com isso. Poderiam. Mas havia um motivo muito maior pelo qual eles deveriam se alegrar, que era pelo fato de o nome deles estar arrolado nos céus. Aonde que o nome deles estava arrolado nos céus? No livro da vida. Então, ter o nome inscrito no livro da vida é motivo de muito maior alegria do que qualquer coisa que nós possamos fazer aqui, nessa terra. Eu orei e uma pessoa foi curada. A pessoa estava possessa, eu consegui expulsar aquele demônio. Operei. Vários dons que Deus pode nos conceder e estamos ali usando os dons e tal. Maior de qualquer outra coisa dessas, que sim, deve nos proporcionar alegria. Nós não podemos desprezar essas coisas. Nós não podemos, assim, agir com uma certa soberba, assim, como se isso não fosse nada. Não, quando nós fazemos essas coisas, nós devemos sim nos alegrar. Mas agora, maior motivo de alegria é termos a convicção de que somos salvos e que o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. E os livros que serão abertos aqui, meus irmãos, um que é mencionado de maneira especial é o livro da vida. Tanto que diz assim, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Vejam como dá uma ênfase assim, né? E abriu-se outro livro, que é o da vida. E esse livro ele é tão importante que, simplesmente assim, quem não tem o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. E aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, entrarão na Nova Jerusalém. Estarão nesses novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Frequentemente eu ouço assim a dificuldade dos irmãos na leitura das genealogias. Quantas vezes eu já ouvi assim, né, de irmãos que pulam? Misericórdia, meus irmãos. Vocês já pensaram naquele dia, quando os nomes estarem sendo lidos, aquela genealogia do Senhor, os filhos de Deus, nome por nome sendo lido. Já pensou Deus pular a leitura, bem na parte que estava o teu nome? Com certeza nós não gostaríamos, né, que Deus pulasse a leitura do nosso nome. Então, assim, meus irmãos, vejam como é importante uma genealogia. No fim das contas, quando chegar naquele dia, uma genealogia vai ser a coisa que nós mais vamos estar prestando atenção. Vai ser a genealogia do Senhor. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. Que livros são esses? Esses livros são vários livros, tá? Um deles é os registros das nossas obras. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos, de bom ou de mal, estará registrado nesses livros. Tudo. E não só a conduta exterior, não só aquilo que as pessoas viram nós fazendo ou deixando de fazer, as nossas omissões, as nossas ações más, ou também as nossas ações boas, e aquilo que nós deixamos de fazer que era mal. Mas não é só a conduta exterior que será
que estará ali registrada nesses livros, mas também a intenção dos nossos corações. Porque às vezes nós poderíamos estar fazendo algo exteriormente bom, mas com uma intenção má, uma intenção corrompida em nosso coração, ao qual ninguém conseguiu sondar a intenção do coração. Muitas vezes estávamos numa situação ali com a nossa aparência, as nossas palavras, a nossa conduta aparentemente boa, mas os pensamentos que se passavam no nosso coração era algo mau. Tudo isso vai estar sendo trazido à tona nesse dia de juízo. Isso aqui é só, meus irmãos, em relação aos ímpios? Que isso aqui é uma verdade? Não, meus irmãos. Todos estarão sendo julgados nesse dia. Vamos abrir aqui alguns textos. Abram comigo Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 4 em diante, diz assim: Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então vejam, aqueles que se arrependem dos seus pecados são perdoados e não estão acumulando ira no dia da manifestação do juízo de Deus. Mas aqueles que continuam com o coração endurecido e não se arrependem dos seus pecados, o que estão fazendo? Estão acumulando para si ira no dia da ira, no dia da manifestação do juízo de Deus. Quando é esse dia da manifestação do juízo de Deus? É esse dia do juízo final, desse grande trono branco. Olha o versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Só um detalhe aqui. Quem é que pratica a lei e que vai ser justificado? Aqui é que está a diferença entre aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e os que não têm. Porque o único que praticou a lei de maneira perfeita foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aqueles que tiveram seus pecados lavados no sangue de Jesus e que tiveram a justiça de Cristo imputada sobre si, estes hão de ser justificados, porque são vistos diante do trono de Deus como tendo praticado a lei. Porque a justiça de Cristo lhes foi imputada. Só para deixar isso bem claro, tá? Que a salvação de ninguém será por causa das suas boas obras. Por mais que seremos, sim, julgados pelas nossas obras, tanto boas como más. Mas a nossa salvação não se dará por qualquer boa obra que tenhamos feito. Romanos 2,14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então vejam que nesse grande dia, os segredos dos homens serão julgados. Por quem? Por Jesus Cristo.
e aonde cada um vai estar ali, olha só o que vai ser trazido à tona: os pensamentos. Vamos ali, ó, juntamente a consciência, os pensamentos, tanto no sentido de acusar como defender a pessoa. Então, os nossos próprios pensamentos serão ou nossos defensores ou nossos acusadores naquele dia. Os nossos próprios pensamentos. Então, ninguém vai conseguir, não, mas eu vou omitir, eu não vou. Não tem omissão. O Senhor vai trazer à tona todos os pensamentos. E os nossos pensamentos vão ou nos acusar ou nos defender. Porque todos os segredos estarão sendo expostos naquele dia. Romanos capítulo 14. E versículo... Romanos 14, versículo 10 ao 12. Diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Todos teremos de dar contas, de prestar contas diante de Deus. Mais uma vez aqui, esse tribunal de Cristo, o tribunal é de Cristo e diz que nós vamos prestar contas diante de Deus. Mais uma vez mostrando como Cristo é Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 13 ao 15. A obra de cada um se manifestará. Um pouquinho antes. Versículo 12. 12 ao 15. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui, meus irmãos, aqui está tratando apenas relacionado aos salvos. Aqui não é algo que vai se aplicar a todos, né? Porque, afinal, senão seria um universalismo aqui, né? Onde todos seriam salvos, né? Então, aqui, os salvos serão julgados pelas suas obras. Alguns vão receber galardão, outros vão receber praticamente nada de galardão. Mas, vamos continuar aqui. Ainda em 1 Coríntios, só que agora é capítulo 4. No versículo 4 e 5, olha só o que Paulo diz. Porque em nada me sinto... Aliás, um pouquinho antes. Versículo 3 ao 5. 1 Coríntios 4, versículo 3 ao 5. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então vejam que nesse dia de juízo, Deus vai trazer à tona todos os desígnios dos corações. O julgamento se dará no mais íntimo do nosso ser. Deus vai trazer à tona tudo. Nada vai ficar escondido. Isso vai ser trazido à tona diante de todos. Diante de todos. Não vai ser só Senhor, vamos aqui numa salinha separado aqui, né? Daí a gente faz a nossa prestação de contas aqui. Não. Naquele dia. Ou seja, tu vai estar, se tu permanecer firme na fé em Jesus, tu até vai ser salvo. Só que
isso não te exime de ser julgado e de ter tudo exposto. Vejam, só para os irmãos terem uma noção de como é que Deus ele não tem essa questão assim de, apesar de ele perdoar, né, Deus não tem receio nenhum de expor a questão. Davi foi perdoado do seu adultério e de ter tramado o homicídio de Urias? Foi, né? Com certeza foi. O Senhor, o profeta claramente diz que Deus o perdoou. Só que todas as nações, desde a época de Davi até, né, onde a Escritura chegou, todos têm conhecimento do que Davi fez. A mentira de Abraão, lá dizendo, né, para Sara, né, e tal, diz que tu é minha irmã e tal, por mais que era uma meia verdade, né, porque ela de fato era meia irmã dele, mas não era a verdade inteira, então era também uma mentira. Abraão mentiu para tentar, né, porque ele ficou com medo que iam tirar a vida dele e tal, caso, né, soubessem que Sara era sua esposa. A mentira de Abraão. Todas as nações têm conhecimento da mentira de Abraão, ou seja, os pecados, Deus nunca teve. Pedro traiu a Cristo quando o negou. Foi uma traição isso. Ele negou o seu Senhor. A traição não foi só de Judas, mas Pedro se arrependeu, por isso foi perdoado. Só que o seu pecado, ele foi exposto, todos têm conhecimento. Então, não ache que aquilo que tu faz, por mais que tu, mas eu me arrependi, foi perdoado, e tu não vai ser condenado por aquilo que Deus te perdoou. Mas isso não significa que tu não vai ter que prestar contas e que aquilo não vai ser exposto diante de todos. Por isso que é importante, meus irmãos. Vamos agora só abrir assim, ó, a gente poderia aqui sobre esse tema do juízo, meus irmãos. Nós temos tanto texto na Escritura que a gente poderia ficar aqui, ó, entrar a madrugada dentro, abrindo textos e falando sobre os textos e questões. A gente poderia entrar a madrugada dentro, meus irmãos, e não iríamos esgotar esse assunto. Tá? Não iríamos esgotar esse assunto. O assunto ele é muito amplo, muito tremendo. Mas eu quero abrir ainda um outro texto que é em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 9 ao 11. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 11. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Agradáveis a quem? Quem que nós desejamos agradar? Ao Senhor Jesus. Versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Então vejam, saber que nós vamos ter que prestar contas diante de Deus deve nos conduzir ao temor. Versículo 11, o início do versículo 11 diz claramente, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Então, meus irmãos, quanto mais noção nós tivermos desse grande dia do juízo, que nós não vamos estar ali isentos da prestação de contas, por mais que sejamos salvos, caso permaneçamos firmes na fé até o fim, por mais que sejamos salvos, nós não estamos isentos da prestação de contas. Então nós devemos temer ao Senhor. Porque uma coisa, né, às vezes é ter um pecado, alguma coisa exposta, né, diante ali da família, da esposa, de um filho, de um irmão, de um amigo. Outra coisa é ter esse pecado exposto diante de bilhões e bilhões de pessoas, mais bilhões e bilhões de anjos, diante de todos os seres que Deus criou. Pensa o que vai ser. Então, assim, que nós venhamos a temer, meus irmãos. Que isso sirva, sabe, para nos estimular a uma vida santa, a pensamentos santos,
a palavras santas, a termos uma vida, sabe, aperfeiçoada diante do Senhor, a abandonarmos todos os pecados. Que nós não venhamos a abrigar nenhum tipo de pecado em nosso coração. Então, voltando ali, Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Ou seja, é o Senhor Jesus aqui, a quem foi dado todo o julgamento. A quem sempre é anunciado que é aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os livros, então, aqui que são abertos, já mencionei, os livros que descrevem as obras de cada um, mas existe outros livros que serão abertos aqui, além destes, que descrevem as nossas obras, as nossas intenções, os segredos dos homens, são esses livros aqui, esses 66 livros aqui, também estarão sendo abertos nesse dia. Porque o Senhor Jesus ele é muito claro ao dizer que a palavra dele vai também nos julgar naquele dia, naquele grande dia. Ou seja, um dos livros que... E aqui não é um livro somente, porque são... Justamente é Bíblia porque é como se fosse uma biblioteca. É Bíblia. Ela não é só um livro. São 66 livros que nós temos aqui. Então essa aqui é a Biblioteca Santa. Esses 66 livros estarão abertos aqui naquele dia. Eles também serão um meio pelo qual Deus vai julgar a todos. Então, abriram-se os livros, tanto os livros das nossas obras, como também a Escritura. As Escrituras serão abertas naquele dia. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, lembram que nós mencionamos sobre a primeira ressurreição? Nós vamos fazer parte da primeira ressurreição. Os salvos, eles ressuscitam na vinda do Senhor Jesus antes do milênio. Mas é dito que os outros mortos não ressuscitaram. Olha só, Apocalipse 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, o povo de Deus vai ter parte na primeira ressurreição. Vai ressuscitar antes do milênio. Vai ressuscitar na vinda de Cristo. Mas agora, os ímpios, eles não ressuscitam no mesmo momento, não ressuscitam ali no início do milênio, mas ressuscitam no final. Ou seja, eles ressuscitam para esse julgamento. Então, quando diz assim, ó, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, isso aqui está falando da ressurreição dos ímpios, meus irmãos. Que até então estavam ali, estavam na morte, estavam no inferno. Tinham morrido no mar, independente onde, né, como é que foi o meio pelo qual morreram, não importa se tinham morrido queimados, enforcados, a tiro, a faca, por doença, morte natural, não importa como é que foi o meio da morte, não importa o que aconteceu com o corpo. Naquele dia, todos vão ressuscitar para ser julgados, meus irmãos. O julgamento final, ele se dá com todos vivos. Então, quando fala assim, fala aqui de mortos, né? Deu o mar os mortos, não é porque só vem a alma, né? Ali, diante de Deus. Não é porque aparece só a alma diante, né, do Senhor, não. O mar, o inferno, a morte entregam os seus mortos justamente para que eles ressuscitem e estejam diante do Senhor. Aqui a gente poderia abrir vários textos que mostram, né, que todos ressuscitarão antes do juízo. O juízo se dá com pessoas ressurretas. Vamos abrir aqui um texto em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então vejam que todos vão
ressuscitar. Só que uns para vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os que vão ressuscitar para a vida eterna vão ressuscitar na vinda do Senhor Jesus, antes do milênio. Os que vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno são os que ressuscitam somente nesse dia de juízo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E quando findar os 1000 anos e houver esse juízo final, esses que tiveram parte na primeira ressurreição, eles têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, por mais que nós venhamos a prestar contas nesse dia, por mais que possamos até mesmo ser repreendidos nesse dia, mas nós não seremos condenados, porque a segunda morte não tem poder sobre nós. O Senhor, o sangue de Jesus, nos livrou da condenação. E nesse dia, onde cada um vai ser julgado segundo as suas obras, Deus vai estar ali mostrando diante de todos o porquê que os salvos foram salvos, o porquê que os condenados foram condenados, e Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua ira, a sua justiça, todos esses atributos serão, então, glorificados nesse dia. O motivo desse juízo final é também para isso. É para que Deus seja glorificado perante toda a sua criação. Exaltado tanto por meio da sua ira e justiça, condenando os pecadores, como também exaltada por meio da sua graça e misericórdia e amor, salvando aqueles pecadores arrependidos e crentes na obra de Jesus Cristo. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então vejam que tem uma coisa interessante lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo tremendo, assim, sobre a ressurreição. Né? Mas eu quero chamar a atenção aqui sobre uma parte. Diz assim, ó. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 21 em diante. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Então, Cristo foi ressuscitado, e olha que interessante, ele foi ressuscitado exatamente no dia das primícias. Tinham várias festas em Israel. Uma delas era a festa das primícias, que acontecia no primeiro dia da semana onde ocorria a festa dos pães ázimos. E Cristo foi ressuscitado exatamente nesse dia, no primeiro dia da semana, domingo, no dia do Senhor, no dia das primícias. Por isso, Cristo as primícias. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, aqueles que pertencem a Cristo são ressuscitados na sua vinda. É mencionado aqui a ressurreição dos outros na vinda de Cristo, de todos os mortos na vinda de Cristo? Não. Somente os que são de Cristo ressuscitarão na vinda do Senhor. Primeiro Cristo, né? Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Ou seja, esse depois é depois do milênio. Depois do milênio virá o fim, quando ele tiver então entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver então aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Por quê? Porque após o milênio, nesse juízo do trono branco, onde o Senhor Jesus estará ali assentado julgando, ele vai exterminar com todos os inimigos. Só quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, ele vai estar reinando, ele já está reinando, o seu reino vai passar por uma fase nova na sua vinda, que é o período do milênio,
E é dito, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Não vou ler aqui a continuação, mas, voltando aqui para Apocalipse 20, o que nós vemos aqui? O último inimigo, a morte, sendo aniquilada. Diz aqui, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, aqui Deus encerra, Deus finaliza, Deus coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. Deus julga todas as coisas, não resta mais nada. Agora, a partir daqui, não existe mais levante algum, não existe mais rebelião alguma, não existe mais nada que vai se voltar contra a autoridade, contra a soberania do Senhor. Não existe mais desobediência a partir de agora. Porque todos os desobedientes foram julgados. E, inclusive, esse último inimigo, que é a morte, a própria morte é dito aqui que ela é lançada no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqui a importância, né, de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. O livro da vida ele foi mencionado, e ele ainda vai ser mencionado novamente, né, aqui em Apocalipse. Mas este livro ele já foi mencionado em outros momentos neste livro. E ao longo da Bíblia, né, o livro da vida ele é mencionado várias vezes. Moisés já dizia, quando o povo pecou contra o Senhor, e Deus, né, no primeiro momento, ele manifesta a ira dele, estava a ponto de destruir todo o povo. E aí Moisés está lá intercedendo pelo povo de Israel, e ele diz assim, peço que, se tu não perdoar eles, então risca-me do livro que escreveste. Quando Moisés fala assim, ó, risca-me do livro que escreveste, ele estava falando sobre o livro da vida. E Deus fala assim, ó, aquele que pecar contra mim, eu riscarei. O que Deus disse? Deus não aceitou aquela oração, Deus não... E a gente tem uma promessa, por exemplo, no início da carta, aliás, no início da carta não, no início do livro, né, de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, meus irmãos, que nós venhamos, sabe, a buscar o Senhor, a ter a nossa confiança no Senhor, porque dessa forma o nosso nome tanto está lá, como permanecerá lá e não será riscado. Agora, aqueles que apostatarem da fé, tem gente que diz assim que é impossível um nome ser riscado, né, do livro da vida. Eu não entendo dessa forma. Moisés disse, né, risca-me do livro que escreveste. Deus disse, olha, aquele que pecar contra mim, riscarei. Aqui é dito que aquele que vencer é prometido que não será riscado de modo algum do livro. Mas agora, essa história de que é impossível ter o nome riscado, olha, complicado esse pensamento. Porque esse pensamento é daqueles que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, meu nome foi escrito, então eu posso fazer o que eu quero que ele vai permanecer lá escrito. Deus, eles dizem assim, né? Ah, Deus não usa Rorex, Deus não usa coisa, borracha para ficar apagando coisa. Olha, Deus diz, pode ser que borracha, não, Rorex também não, mas ele risca, faz um risco. Ele pode riscar, então que nós venhamos, saber a ter temor diante do Senhor, para não termos o nosso nome riscado, que nós que jamais venhamos apostatar da fé. E se tu não está na fé ainda, sonda o teu coração. E pede para o Senhor, Senhor, me dá uma fé genuína, eu quero crer em Ti de todo o meu coração. Porque naquele grande dia eu quero que o meu nome esteja inscrito no livro da vida. Porque se nós não tivermos nosso nome escrito no livro da vida, seremos lançados no lago de fogo. Ponto. Amém, meus irmãos? Nós finalizamos aqui hoje.